Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Daiane Magalhães, deixei minha identificação aqui na tela, vou utilizar os slides para expor a minha aula. Moro em Nova Laranjeiras, aqui no estado do Paraná, sou formada em Letras Libras pela UniOeste, irei mediar os conteúdos de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio. Vamos lá então? Considerando a trajetória escolar percorrida por esta turma, eu gostaria de saber qual é o conhecimento prévio que vocês têm sobre gênero textual. O que é um gênero textual? Para que ele serve? Para quem e por quem ele é produzido? Vocês já têm aí uma caminhada escolar que dará suporte para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Considerando que a gente precisa se comunicar todo dia, e que fazemos isso das mais diferentes formas, podendo ser elas verbais ou não verbais, que o fazemos por meio dos gêneros textuais ou gêneros discursivos, como a gente também costuma chamar, que são os mais diversos aí. A gente vai ter a propaganda, vamos ter a reportagem, a notícia, o cartoon, a charge, o artigo de opinião, o artigo científico. É por meio dos gêneros textuais, dos gêneros discursivos, que a gente vai estabelecer a nossa comunicação diária. E hoje nós vamos falar então de um texto, um gênero textual bastante recorrente, A gente vê com bastante frequência e vai ver com bastante frequência durante a nossa trajetória escolar e até mesmo quando a gente estiver fora dela, que é então o texto dissertativo argumentativo. É um tipo de texto bastante cobrado nas provas, nas avaliações específicas aí, Nós temos o Enem, que vai trazer esse texto, o pedido desse texto que a gente chama de redação, tá? Nós vamos ter também os concursos públicos, As provas de concursos públicos, que vai cobrar também isso para cargos mais evidentes, para cargos mais equivalentes, vai trazer esse tipo de pedido de texto nos vestibulares e assim por diante, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é um texto dissertativo argumentativo, Dissertativo é porque eu tenho que justificar o meu argumento, Argumentativo vem de argumento e dissertativo é porque eu tenho que justificar aquele argumento que eu vou propor, tá? Por isso que ele tem essa dupla natureza. O autor que vai propor esse texto, que vai discorrer esse texto, ele deve conhecer muito bem o assunto. Ele tem que saber sobre aquilo que ele vai falar. Porque ele tem que ser bastante claro, bastante evidente. O objetivo, então, dele é convencer o leitor a ficar de posição favorável à sua ideia, à sua tese defendida. E para isso, então, ele precisa deixar bastante claro a sua posição. Além de deixar claro a sua posição, ele precisa validar os seus argumentos. E vai validar isso de uma forma bastante clara e comprovatória, Para que esse texto aconteça de uma forma bem clara, bem abrangente, nós precisamos saber uma diferença entre as três grandes ações que vai reger esse texto, que é o quê? O dissertar, o argumentar e o opinar. Essas três ações, então, serão discorrentes desse texto, tá? Dissertar é o quê? É o expor o assunto de uma forma abrangente, De uma forma profunda, com argumentos bastante validados. Argumentar nada mais é do que o apresentar fatos, razões, lógicas que vai validar essa tese que eu apresentei acima. E aí, a ação de opinar, que vai ser a posição do autor sobre aquele referido assunto. Assunto este que pode ser bastante polêmico, Um assunto que está circulando na sociedade de uma forma assim bastante atual, tá? Bastante evidente, mas que o autor vai ter que pesquisar sobre aquilo para ele poder falar, Como qualquer outro texto tem, o texto dissertativo argumentativo, ele vai ter a sua própria estrutura. E que a gente costuma dividir essa estrutura em três grandes partes, Eu vou ter o quê? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E quando eu divido, quando eu apresento essa divisão
da estrutura desse texto dissertativo argumentativo, posteriormente a ela, eu vou fazer uma subdivisão em cada uma dessas partes, tá? Então, ali na introdução, né, eu vou apresentar, o autor vai apresentar a sua tese, vai deixar o assunto, né, ali e vai apresentar a sua tese. Qual é o ponto de vista que ele já vai começar a defender nesse texto? Aí eu vou ter o segundo parágrafo, que na verdade a gente fala segundo parágrafo, mas ele vai ter uma subdivisão ali, né? Que vai ser o desenvolvimento. O desenvolvimento, eu vou dividir ele em quantos parágrafos eu quiser. Vai depender dos meus argumentos, da quantidade de argumento que eu vou ter, tá? Podendo ser 1, 2, 3 argumentos e assim por diante. E aí eu vou ter a conclusão. Na conclusão, eu vou apresentar uma solução para aquele problema. Eu vou colocar ali uma maneira de concluir apresentando a solução, né? Fundamentando a minha tese, né? Fundamentando a minha posição e trazendo uma solução, tá? Então, para que o meu texto ele tenha, né, ele seja entendível e ele tenha um segmento correto, eu preciso de alguns elementos conectores que vão fazer com que ele seja entendível, com que ele seja claro, com que o leitor, quando ele for ler o meu texto, ele consiga compreender os meus argumentos, ele consiga compreender a minha opinião, tá? Que a gente vai chamar de conectores ali, né? A coesão textual, e ela vai acontecer através, então, das conjunções, dos pronomes, né? Daquelas palavrinhas, dos advérbios, daquelas palavrinhas que vão dar uma conexão, vão estabelecer aquela coerência, aquela forma entendível do texto. E eu trouxe para vocês, então, uma tabela com alguns exemplos, tá? A gente vai ter ali alguns conectores que serão de formas aditivas, conclusivas e assim por diante, tá? Então é só mesmo para conhecimento, em uma outra aula a gente estuda bem específico eles. Esses conectores vão evitar repetições desnecessárias, vão fazer uma ligação legal aí no meu texto, tá? Bem entendível, de uma forma bastante clara, tá? Então trouxe para vocês também, aqui vocês vão ver, uma tabela que vai trazer ali aquela estrutura que eu dividi para vocês, tá? Que eu retirei da cartilha do Enem, que ela é bastante, assim, clara, né? Que vai trazer, então, ali a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? E daí a subdivisão ali do ladinho. Aí vai ficar de uma forma que a gente consegue entender bem. Para justificar essa estrutura, eu trouxe aqui, então, um exemplo, que vai ser uma redação nota 1000, que eu retirei também da cartilha do Enem, tá, de 2017, aonde o autor ele vai apontar bem correto essa estrutura textual ali, do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, o tema da redação da proposta era Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Tá? No primeiro parágrafo, o autor ele vai apresentar ali o tema, o assunto, né? No final do primeiro parágrafo da introdução, ele vai deixar clara a sua tese e eu deixei ali sublinhado para vocês verem. No segundo parágrafo, ele vai trazer o primeiro argumento, é um argumento bastante validado, porque é um documento, a Constituição brasileira, né? O segundo parágrafo, então, ele vai trazer um outro argumento bastante fundamentado, que ele vai falar sobre o preconceito da sociedade. E no último parágrafo, ele vai deixar bastante evidente, bem claro, ali a conclusão. Ele vai trazer a solução para esse problema educacional aí dos surdos no Brasil, né? Ele vai colocar, portanto, as medidas necessárias são, ou temos algumas medidas necessárias, né? E vai fazer todo esse apontamento ali. É um texto que merece bastante conhecimento, né? Que a gente sente e leia ele com bastante clareza, com bastante atenção, que ele vai ser de bastante validade para a gente entender, então, essa estrutura. Beleza? Até mais, pessoal!